Eu queria inicialmente a dar boas-vindas a todos e a todas e dizer que é com grande satisfação que o Instituto Mineiro do Direito Administrativo inicia esse projeto Conversa com Especialista. E esse projeto consiste que serão realizadas 2 lives por mês com assuntos da mais alta relevância para o direito administrativo. E hoje contamos com a presença do senador Antônio Anastasia, que nos falará sobre a nova lei de licitações, então, num momento muito propício, uma vez que esse projeto vai ser agora encaminhado à presidência da Presidência da República para que seja sancionado, que seja sancionada a lei. Senador, desde já lhe agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco para poder conversarmos sobre essa nova lei. E eu devo também agradecer às entidades parceiras que nos ajudaram na divulgação desse evento, como o IBDA, a OAB, a APMinas, a Abradad, a CGE, a AGU, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TRT, TRE, Assembleia Legislativa, a BMCJ e Editora Fórum. O Instituto Mineiro de Direito Administrativo, ele nasceu do sonho do professor Paulo Neves de Carvalho. E o senador Anastasia é um dos seus membros, aliás, é um membro fundador do Instituto Mineiro do Direito Administrativo. E o senador sabe bem disso, que aqui em Minas nós costumamos dizer que o INDA é uma família. Nós somos participantes da família INDA, por sermos discípulos do professor Paulo Neves, o grande idealizador desse instituto. O currículo do senador Anastasia, ele dispensa qualquer apresentação, mas dentro, em tantos cargos que o senador já ocupou, eu queria destacar o de governador de Estado, o de presidente da Fundação João Pinheiro, de professor licenciado da Faculdade de Direito da UFMG, mas, mais importante, membro fundador do Instituto Mineiro do Direito Administrativo. Senador, para nós é uma honra, repito, tê-lo aqui conosco nessa manhã, e para começarmos essa conversa, eu gostaria que o senhor iniciasse discorrendo sobre, fizesse um breve histórico desse projeto de lei 4253 de 2020, como foi a sua tramitação, quais foram os percalços que o senhor teve aí para poder obter, vamos dizer assim, essa aprovação, e quando que o senhor imagina que essa nova lei será sancionada. Muito obrigado, bom dia, professora Luciana Raso, é um prazer estar aqui nesse evento do meu querido INDA, o Instituto Mineiro do Direito Administrativo. Quero saudá-la, agradecer o convite que, na qualidade de presidente do INDA, me fez para iniciar esse belo projeto, essa bonita iniciativa do Instituto da Conversa com Especialistas. Fico muito honrado de ter sido distinguido como o primeiro nessa série, que certamente terá profissionais do mais alto calibre, se desdobrando em temas diversos. Quero também, me permita, cumprimentar a todos que participam desse evento. Vejo aqui que são já mais de 250 participantes, e como não posso saudar a todos, eu vou tomar liberdade de cumprimentar a todos os participantes na pessoa do meu querido amigo, o conselheiro Vanderlei Ávila, que vejo aqui na minha tela, membro do nosso egrégio Tribunal de Contas do Estado, e também, como eu, é emérito atleticano e, por isso mesmo, merece um abraço ainda especial. Eu queria saudar a todas as senhoras e os senhores, e agradecendo a Luciana por esse convite, me permita a certa intimidade, como sabe, tenho relacionamento com a pessoa Luciana de amizade de mais de 40 anos, quase 50 anos, então nós temos, de fato, uma proximidade muito grande, ainda mais irmanados igualmente pelo direito administrativo. Mas a professora Luciana, ao me fazer o convite, pediu que eu iniciasse, pois, essas considerações nessa conversa, que tem um caráter coloquial, um caráter mais singelo, não é uma palestra, não é uma conferência, mas um colóquio, digamos assim, com exatamente como nós chegamos a esse projeto, que, aliás, votamos a sua redação final na semana passada, no plenário virtual do Senado. Aliás, professor Luciana, não se aflija
com essas dificuldades tecnológicas, porque elas ocorrem em todos os lugares. No próprio Senado, que foi o primeiro parlamento do mundo no ano passado, e por uma coincidência eu presidia naquela ocasião, nós realizamos a sessão virtual, instituímos um parlamento virtual, o primeiro do mundo a fazê-lo, foi o Senado brasileiro, servindo até de paradigma para outros parlamentos. Até hoje, passado mais de um ano, vez por outra, também temos essas dificuldades que são próprias da vida tecnológica e da nossa infraestrutura, que ainda não está tão boa, mas está tudo indo muito bem e lhe agradeço. Mas a lei de licitação, é bom lembrar que já há alguns anos, ou podemos dizer até mais de década, já havia o grande anseio dos especialistas, dos advogados, dos gestores públicos, membros dos tribunais de contas, do Ministério Público de Contas, de todas as autoridades e também advogados, como eu disse, de fazer uma revisão da Lei 8666. Mas, para isso, é bom dar aqui, me permita, um breve passo atrás e lembrar de modo muito célere que a primeira legislação brasileira que teceu considerações sobre a licitação e a contratação administrativa foi o antigo e o vetusto Código de Contabilidade Pública da União, ainda do tempo do governo provisório de Vargas, de 32. Depois, o Decreto-Lei 200 trouxe um certo arcabouço, substituído de maneira muito mais detalhada pelo Decreto-Lei 2300, de 86, até tivemos a lei hoje vigente, 8.666, alvo de tantas críticas e reclamações. Nós não podemos, na minha opinião, professor Luciana, caros colegas, reclamar e criticar tanto a lei. Ela veio no momento histórico da necessidade de uma lei, de certa forma, controladora, de uma certa forma, normas gerais mais detalhadas, e que dava ali uma moldura institucional de maneira mais explícita em relação aos temas, aos institutos da licitação e do contrato administrativo. Todavia, desde o primeiro momento, ela foi fortemente atacada, como nós sabemos, por ser, entre aspas, uma lei que estava amarrando, que estava sufocando, que estava impedindo que a administração pública conseguisse licitar de maneira adequada e, muitas vezes, com formalidades desnecessárias e levando, infelizmente, a uma miríade de reclamações administrativas, de ações judiciais e de interpretações, muitas vezes, conflitantes entre as cortes de contas e também o Poder Judiciário. E, durante anos, nós ficamos digamos assim, nesse dilema. Felizmente, avançamos já no final da década de 90, no início desse século, com a aprovação da legislação sobre o pregão, que já foi um grande avanço, porque, de fato, digamos assim, desobstruiu artérias que estavam muito esclerosadas na questão da aquisição, especialmente das compras comuns, dos serviços mais singelos, que estavam presos, naquela época, nas mesmas regras exigentes de construir uma hidrelétrica se comprava um par de canetas. Então, felizmente, avançou-se e nós conseguimos, com o pregão, já um primeiro avanço. E depois, com a RDC, que veio o regime diferenciado de contratação, que veio ao tempo das contratações da Copa do Mundo e de outras grandes obras, também permitiu uma flexibilidade, digamos, maior ainda. Mas nada disso conseguiu superar o drama, o trauma, o anátema, a nódoa que cinge sobre a Lei 8666 de ser uma legislação muito amarrada, uma legislação que não foi construída com o esmero necessário. E, por causa disso, desde a sua vigência em 93 até o momento, diversos, centenas de projetos foram apresentados por parlamentares para modernizá-la, tanto de maneira tópica, em artigos, dispositivos específicos, como na tentativa de fazer uma reforma mais abrangente, ou total ou por capítulos. E acabou que no ano, depois de várias das leis tramitando, nenhuma delas foi aprovada, mas havia sempre esse clima, essa necessidade dessa modificação, até que em 2013, portanto, há 8 anos atrás, o então presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, constituiu uma comissão especial para propor uma nova lei de licitação. Vários outros grupos tinham sido criados, mas nenhum deles tinha apresentado de maneira sistêmica essa votação. Então, o Senado constituiu esse grupo avançou com diversos relatores, e depois de alguns anos de idas e vindas, e mudanças de relatores, de discussões, uma comissão especial chamada da Agenda Brasil, identificada
pelo então governo do presidente Temer como necessária para o desenvolvimento nacional, identificou esse tema como um dos mais relevantes. E o resultado foi, portanto, a aprovação, no final de 2016, do projeto de completa revisão da Lei de Licitação e Contratos Administrativos. Essa matéria foi para a Câmara em 2017, e na Câmara ficou 17, 18, 19 e 20, e nesse período a Câmara também, que tinha vários outros projetos lá, fez uma revisão completa do que o Senado encaminhou, aperfeiçoou diversos dispositivos, também realizou, como o Senado tinha feito, audiências públicas, conversas com especialistas, ouviu o governo, ouviu órgãos de contas, ouviu o Ministério Público, e a Câmara, então, concluiu seus trabalhos em 2020 e devolveu ao Senado para reapreciação do Senado. Quando chegou ao Senado, a matéria já tinha um caráter, digamos assim, de uma urgência, tendo em vista a sua identificação como um dos pilares da micro-reforma econômica que o Brasil necessita. Aqui me permito outro parênteses para lembrar que nós temos uma grande reforma, que é a reforma tributária, e uma maior ainda do nosso gosto, desse grupo que está aqui, que é a reforma administrativa, que devemos votar este ano. Mas existe uma micro-reforma composta de leis esparsas, a questão do saneamento, do gás, da cabotagem, e, entre elas, a nova lei de licitação. A matéria, então, foi levada ao Senado na sua revisão. Eu tive a honra de ser designado relator nesse retorno ao Senado. Fizemos uma revisão da lei, tivemos de suprimir alguns dispositivos. Nessa volta, nós não podemos acrescer, mas podemos suprimir dispositivos, alteração de alguma questão de estilo. E, então, essa lei foi aprovada no final de 2020, e como é uma lei de quase 200 artigos, a redação final não é simples. Ela é feita pela Secretaria-Geral com muita atenção e com muito esmero, e assim se concluiu neste ano, sob acompanhamento da Secretaria-Geral, com a participação da relatoria, e nós aprovamos semana passada. Então, sendo um pouco longo, desculpe, professor Luciano, mas é o histórico desse projeto, que então concluiu-se de maneira harmônica entre as duas casas e pelas suas composições na última semana, e agora tem um prazo de 15 dias úteis. Durante esse período, nós tivemos um relacionamento muito próximo com as equipes técnicas do governo, do Ministério da Economia, incumbidas do acompanhamento dessa legislação. Equipes extremamente preparadas, profissionais dedicados, e aqui eu quero fazer um elogio público àqueles que lá trabalharam. Eu tive contato com muitos deles, especialmente com o doutor Renato, que se empenhou muito pelo Ministério da Economia nesses trabalhos, e o resultado é que eu acho que, é claro, pode haver um outro veto, é natural, mas houve, vamos dizer assim, uma convergência muito positiva entre as posições do Executivo e do Legislativo nessa lei. Mas vamos aguardar os desdobramentos para os 15 dias úteis para a sanção. Não temos tanta pressa, porque é bom lembrar que as duas leis vão coexistir durante 2 anos. Então, nós teremos um período longo de transição, porque, concluindo aqui a minha resposta, eu só vou dizer, por fim, que como é uma lei mais complexa do que a 866, não há dúvida disso, porque ela foi muito, e eu vou responder em outras questões certamente nessa linha, ela foi muito preenchida ou recheada com a consolidação da doutrina e da jurisprudência administrativa. Nós vamos levar esse período até para, vamos dizer assim, esclarecer dúvidas que são perfeitamente naturais e próprias de uma legislação de alta complexidade como essa. Então, espero que nós estamos no final do meados de março, que mais lá pelo dia 10 ou 15 de abril, nós vamos ter certamente a sanção dessa lei, e oxalá que ela tenha uma, digamos assim, uma numeração também menos cabalística que a anterior, para dar muito boa sorte à sua vigência e à sua aplicação. Obrigado, professor Luciano. Luciana, você tem de desligar o seu... Não estamos ouvindo você, Luciana. Você e agora, está me ouvindo, senador? Agora sim. Senador, o senhor tem todo o tempo do mundo para falar, não se preocupe se está se alongando ou não, nunca o senhor se alonga, é sempre muito bom ouvi-lo. E, dado esse histórico que o senhor fez aí, a gente entende também que vamos dizer assim, essa possibilidade que teve agora da aprovação pelo Senado se deve muito ao seu empenho, né, e à sua dedicação. Se fosse, talvez, outro que não tivesse tanta mestria como o senador, talvez a gente ainda tivesse fazendo as tratativas ainda para que essa lei fosse encaminhada à presidência da República. Mas eu queria agora, senador, que se o senhor pudesse colocar para nós, como o senhor mesmo falou, né, uma lei mais complexa, ela
tinha que vir mesmo, né, com esse todo histórico que o senhor fez, né, desde lá de 95, eles queriam já alterar a Lei 8666, e eu queria, sim, que o senhor falasse para nós, a seu ver, ao seu sentir, quais foram, na sua opinião, as principais alterações da Lei 8666. Né? Nós sabemos, como o senhor colocou muito bem, né? Essa lei ela vem condensar a Lei do Pregão, o RDC, e veio também com novas modalidades de licitação, como o diálogo competitivo, né? Porque o Pregão já era conhecido lá da Lei 10.520. Eu queria que o senhor colocasse, assim, em linhas gerais, na sua opinião, no seu sentir, senador, quais seriam as principais alterações da nova Lei de Licitações e Contratos? Bem, professor Luciano, na verdade, ela tem N modificações, mas eu queria me basear em alguns pilares das modificações. A preocupação primeira do legislador, e aqui quero comentar também o conselheiro Cláudio Terrano, que eu acabo de ver aqui, porque a tela muda muito, não me desculpem, mas quero saudar o eminente também conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, mas um dos pilares fundamentais e que eu considero importantíssimo, e como membro de governos a vida inteira sempre reclamei, é a força, o prestígio, a lembrança reforçada da função do planejamento para aquisição. Ela se preocupa, portanto, com a função planejamento, o plano anual de compras, a eventual matriz de riscos, há todo um preparo para que a licitação não seja feita às pressas, no corre-corre, como nós sabemos que, infelizmente, ocorre muitas vezes. Não é? No agudo da necessidade, na hemorragia da pressão, os erros acontecem. Nós tivemos um planejamento das compras, claro que a emergência sempre ocorre, mas fora da emergência, a rotina, o dia a dia, pode tranquilamente ser concebido previamente. Então, há uma preocupação imensa, correta com o planejamento. Ao lado dessa, há uma inovação, está sendo muito bem saudada, de questões de governança, de divisão de funções, de clareza da função pública, de especificidade dos agentes envolvidos, então, inclusive adotando institutos modernos de governança, que são muito importantes e que levam à integridade, inclusive dos contratados. É um tema hoje muito importante do combate à corrupção. Então, nós temos planejamento, nós temos governança, nós temos integridade e nós temos transparência. Uma outra preocupação imensa do legislador foi, em vários temas, colocar a transparência, que, inclusive, leva a uma das grandes inovações, que é o Plano Nacional, a demonstração do quadro nacional de contratações. No momento que nós temos todas as contratações de todos os poderes públicos, porque o portal de contratações, que está concebido e criado, vai colocar desde o município de Serra da Saudade, o menorzinho, até a União Federal, para tornar clara quais são as aquisições e as contratações. Eu confesso até, aqui em breve parênteses novamente, que nesse caso do portal, como relator agora na volta ao Senado, eu discuti o aspecto federativo, a possibilidade de se obrigar e tanto, mas fui, digamos assim, convencido, juntamente com os pares, nós temos sempre de distribuir tudo entre os nossos colegas, senhores e senhoras senadoras, da necessidade, de fato, de, pela transparência, o que vai facilitar, inclusive, baixar os custos e tornar cada vez mais eficiente a administração da adoção desse portal em natureza obrigatória. Então, são esses os pilares da inovação. E nós temos questões técnicas, que podemos detalhar mais avante, são muito importantes. A que eu considero mais relevante de todas, e aqui teve um empenho desde lá de trás, quando estava pela primeira vez no Senado, e eu conversava muito com o então relator, o senador Fernando Bezerra, hoje líder do governo no Senado, e que foi ministro de Estado, também tem uma grande experiência administrativa, é a adoção da figura do seguro-garantia com a possibilidade, a novidade, com a possibilidade de que a seguradora assuma a responsabilidade pela conclusão da obra. Nós sabemos que hoje no Brasil, um pesadelo que existe, do EAPOC ao Chuí, é exatamente a quantidade de obras inacabadas que nós temos. Aliás, há uns dias atrás, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, uma bela iniciativa, aplaudida por todos, com a participação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Governo do Estado, está realizando um esforço para identificar essas obras paralisadas no Estado e identificar as causas. São muitas as causas. Ora, problemas da contrato, ora, problemas de meio ambiente, ora, problemas de desapropriação. Então, as causas são inúmeras. Mas, certamente, nós sabemos que uma das causas, se não das principais, mas das mais frequentes, é exatamente os problemas de inadimplência do contratado.
Então, essa inadimplência seria suprida por esse seguro. É o modelo norte-americano, que funciona perfeitamente. No primeiro momento, para conhecimento aqui de todos, houve uma estranheza e uma certa reação do segmento econômico dos seguros, dizendo que eles não estavam aparelhados e preparados para isso. Com o passar do tempo, o que era obrigatório tornou-se facultativo pelo dispositivo legal. Mas há uma recomendação de áreas governamentais que isso tem que ser implementado, especialmente nas grandes obras de mais de 200 milhões de reais. Tem que ser implementado, porque, do contrário, nós ficaremos aí com esse esqueleto espalhados pelo Brasil lá fora. Claro que isso vai criar um nicho novo de discussões, de identificação de condições, de percepção de responsabilidade do próprio Estado, que muitas vezes é responsável por não alocar os recursos necessários à conclusão daquela obra. Então, essa questão de seguro-garantia me parece, de longe, talvez, a inovação mais positiva em termos de resultados que nós teremos nessa lei, caso venha a ser bem aplicada. Eu espero que seja. Claro que temos ainda muito tempo para consolidar esse dispositivo. Consolida-se também, professor Luciano, a tradicional inversão das fases, já que havia sido feita anteriormente, ela se consolida para todos. Não é? Desaparece também a figura da carta convite, a carta tomada de preço, tudo vira concorrência com o pregão. Quanto a isso, facilita, torna a licitação, digamos assim, mais leve. E há também, por fim, uma preocupação muito grande com a qualificação profissional dos agentes públicos envolvidos no procedimento licitatório, com a sua qualificação e, é claro, também com a sua responsabilização. Então, isso é Inclusive, senador, se você me permita, nesse ponto que o senhor acabou de tocar, me chamou muita atenção o artigo 173, que fala dos tribunais de contas, eu, como servidora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em que lá expressamente, né, fala da necessidade das escolas de contas de prepararem, né, os seus servidores, capacitarem, né, os seus agentes públicos, né, tanto servidores efetivos como aqueles servidores que vão lidar com essa matéria. Né? Eu vi que houve uma preocupação, né, senador? Claro, não há dúvida. É porque é uma preocupação importante, tendo em vista que a qualificação da mão de obra é imprescindível para a aplicação de uma lei que, eu volto a dizer, é complexa, não é uma lei simples. É uma lei complexa que exige conhecimentos, que vai exigir muita expertise e muita experiência, inclusive domínio tecnológico também, porque o grosso das licitações vai se dar por meio eletrônico. Então, isso é um ponto importante. E, por fim, a outra inovação, talvez mais interessante, apesar que não vai ser tão aplicada, é a criação do diálogo competitivo, que eu acho que nós vamos discuti-la mais avante. Sim. E agora, só voltando, senador, a essa política de integridade e essas, vamos dizer assim, a capacitação tecnológica que a administração pública terá que ter, eu pergunto ao senhor uma preocupação que me veio, seria com relação aos pequenos municípios. Como que o senhor acha que os pequenos municípios, que veja bem, né, é uma lei que vai abarcar lá de São Paulo até o menor município, né, da nossa federação. Então, eu queria, assim, ouvi-lo, porque eu vejo aí, né, tem, logicamente, o Portal Nacional de Compras, que é muito bom, e tudo, mas, assim, essa política de integridade, né, a lei, como o senhor colocou muito bem, exige esse planejamento, que seria, vamos dizer assim, a nossa fase interna da licitação, falando lá, vamos dizer assim, naquele linguajar da Lei 8666, enfim, e essas, vamos dizer assim, tudo isso que vai envolver agora o procedimento licitatório, que vai exigir da administração pública seja muito bem aparelhada, e como que o senhor acha que os pequenos municípios podem estar aí atendendo, né, aos anseios dessa lei? Não há dúvida que essa preocupação existe, professora Luciana, e ela, de fato, é grave, porque no Brasil nós temos 5.500 municípios, desde o município de São Paulo até, como eu mencionei, Serra da Saudade de Minas, que não tem 900 habitantes, uma estrutura muito pequena. Para isso, o legislador expressamente estimula a formação de consórcios. A lei de licitação estimula a formação de consórcios de pequenos municípios, que, aliás, nós, em Minas Gerais, somos pioneiros. Já há mais de 20 anos iniciamos aqui os consórcios de saúde, que são uma realidade positiva em Minas Gerais, se espraiaram por todo o Brasil, e temos consórcios de vários outros segmentos. Eu acho que isso nós temos de estimular, através do associativismo micro-regional, a formação, de fato, desses consórcios para aquisição. Vai ficar mais barato, vai ficar mais simples e com melhor condição técnica.
Aqueles que não tiverem condições de fazê-lo, dificuldades, é óbvio que o próprio Estado deverá fornecer toda a orientação técnica, como também os órgãos de controle, na sua função preventiva, como o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e instituições como o INDA, que tem também, nós sabemos, no seu estatuto, a responsabilidade de difundir e orientar essas práticas para torná-las mais simples. Mas agora me permita também a seguinte resposta nessa variante. Qual é? Nós devemos lembrar sempre os órgãos de controle, eu tenho insistido muito nisso, inclusive em razão da legislação que fiz, que altera a lei de introdução ao direito brasileiro, de que, uma vez aplicada a norma por um município pequeno, com circunstâncias muito diferentes de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o controlador deve averiguar as condições da aplicação da norma naquela realidade. Então, é claro que uma lei complexa, como a lei de licitação, extremamente técnica, aplicada por um município singelo, sem estrutura, sem assessoria jurídica, muitas vezes sem contador, em razão de algum problema, o órgão de controle tem que ter um olhar diferenciado em relação a essa norma, sob pena de uma grave injustiça, e é exatamente esse o objetivo que fizemos na alteração da legislação de introdução ao direito brasileiro, para evitar que o erro humano possa levar a uma configuração de algum tipo de dolo ou de culpa grave, levando à improbidade, e tem sido, de fato, um outro drama nos gestores públicos brasileiros. Senador, eu gostaria também, né, já que o senhor até colocou muito bem sobre essa nova modalidade de licitação, que parece que vamos dizer assim, eu queria que o senhor discorresse um pouco, e talvez para o público, ou para poder ser, assim, vamos dizer assim, o senhor explicar com maior detença esse diálogo competitivo, né? Porque, repito, né, como o senhor colocou, tomada de preço e convite foram extintos, nós temos aí o pregão, que já era conhecido de todos pela própria lei, né, 10.520. Acho que a maior novidade aí seria essa aí, né, do diálogo competitivo. Então, eu gostaria que o senhor discorresse o que levou, né, aos deputados e senadores a colocarem aí nessa lei essa nova modalidade de licitação. Perfeito, professor Luciano. Veja bem, o diálogo competitivo, não há dúvida, é uma inovação, ele já era cogitado, existe na doutrina estrangeira, ele não será tão adotado assim, na prática, me parece, no primeiro momento, mas ele tem uma grande virtude. Qual é essa virtude? Ele permite ao poder público a identificação de soluções, especialmente técnicas e tecnológicas, que o poder público não tem acesso. E vou contar isso aqui com uma experiência própria, de quando eu era secretário de Estado da Segurança Pública, da Defesa Social, aqui em Minas Gerais, já há tantos anos atrás, há mais de 15 anos atrás. Nós tínhamos a necessidade, naquela época, de modernizar os equipamentos de comunicação das forças de segurança de Minas Gerais, que não eram compatíveis entre si. E havia necessidade de uma modernização de algo que avança todos os dias. Mas o poder público não tinha, àquela altura, as condições técnicas de elaborar o projeto executivo. Nós não tínhamos tecnologia, conhecimento técnico para dizer o que nós precisávamos, o que o Estado precisava. Então, nós ficávamos reféns das empresas, eram multinacionais, que uma queria A, a outra dizia que era B, a outra dizia que era C. Então, nós ficávamos inviabilizados, nós não tínhamos condições de realizar a licitação, porque qualquer modalidade que nós adotássemos, ou qualquer estilo que nós adotássemos, poderíamos ser acusados de estar dando preferência ou algum tipo de manifestação favorável a alguma das tecnologias que eram detidas por uma dessas empresas. Então, aquilo atrasou anos, exatamente pela falta de uma modalidade como essa, o diálogo competitivo. O que significa? De maneira muito simples. No momento que se identifica a necessidade de uma aquisição complexa, que o poder público tem dificuldades em saber o que é bom para ele próprio, e isso ocorre. A tecnologia hoje é uma coisa tão rápida que ninguém a domina de maneira total, e os meios passam a ser, portanto, identificados pelos próprios potenciais licitantes, que vão ser chamados um a um, tudo gravado, de maneira reservada, para que um licitante ou uma empresa não saiba da proposta da outra, mas gravado para eventual controle depois e com critérios objetivos, para que cada licitante, portanto, ofereça ou sugira uma determinada alternativa tecnológica ou de meio adequado para aquela licitação. E o diálogo, posteriormente, se conclui, claro, numa ata, aí sim pública, transparente, na qual se identifica qual seria aquela melhor tecnologia e é aberta a licitação entre aqueles que são previamente cadastrados. Não
Basta, a lei se resume a isso. Claro que haverá uma regulamentação, vai ser criada toda uma doutrina, uma interpretação. Nós vamos bater muita cabeça no início, certamente haverá acusações de favorecimento, é próprio acontecer isso, mas é um instituto ou instrumento muito adequado para permitir ao poder público receber subsídios valiosos e imprescindíveis para a identificação, muitas vezes, de um projeto executivo, até básico, de temas tecnológicos, ou até mesmo para a manifestação de interesse, que também está na lei, torna-se muito importante, porque agora, com a manifestação de interesse consolidado na legislação, ela precisa de ter a participação do setor. Eu me esqueci, e me penitencio por isso, professor Luciano, de naqueles princípios fundamentais que eu disse há pouco, falava da integridade, da transparência, da questão da participação e da eficiência na lei. Uma delas também, que é muito importante, foi colocada, é exatamente a parceria. O reconhecimento que o setor privado ele é um sócio, digamos assim, siamês. Ele está umbilicalmente ligado ao poder público na realização do interesse coletivo, através da contratação, quer da licitação, quer do contrato administrativo. Quanto mais transparente for, melhor será. Por isso, o procedimento de manifestação de interesse é tão importante, porque vai permitir que se surjam de maneira luminosa, cristalina, sem ser no escuro, manifestações de interesse de empresas que se dão num processo de diálogo competitivo ou através de outros procedimentos. Perfeito, senador. Eu acho que realmente é uma questão que vai depender mesmo na prática aí de todos os licitantes começarem vamos dizer assim, a se familiarizar com isso, né? Porque realmente é novo, mas é como o senhor falou, né? Tem que colocar, é algo também que parece que no exterior também foi muito bem visto, né? É uma experiência também, não é, senador? De outros países, não é isso? Sim, sim, temos vários países que adotam o diálogo competitivo. Então, acho que é isso mesmo, a prática daqui a pouco começa aqui também e acho que vai dar certo. O senador, uma coisa também que me chamou a atenção é com relação à figura do credenciamento, né, que também é uma novidade da lei, e aí eu queria que o senhor também discorresse sobre isso, né, essa parte do credenciamento, como ficaria. O que a lei tentou, de fato, apresentar como novidades já eram, como eu disse, práticas adotadas pelo poder público em diversas ocasiões e que facilitam a parceria com o setor privado. O credenciamento é uma delas. E aqui eu volto mais uma vez a um caso concreto, eu achei positivo nessas ocasiões. Eu era secretário do Planejamento aqui do governo de Minas, quando surgiu a necessidade, e houve uma longa conversa com o Ministério Público do Estado à época, na questão das clínicas para a realização de exames psicológicos e médicos para a carteira de motorista do Detran. E havia uma briga terrível de como faria, se era licitação, porque antigamente não havia licitação. Elas eram cadastradas, qualquer uma entrava, etc. E houve uma reclamação do Ministério Público, era um serviço, elas recebiam do usuário, uma podia ficar preferencial em relação à outra. Então, nós criamos naquele momento, ainda que não houvesse uma legislação específica, mas combinada e com respaldo do Ministério Público, um critério inovador de credenciamento. Nós criamos um edital e colocamos as condições necessárias para aquelas clínicas se cadastrassem e estabelecemos uma forma de rodízio das indicações, tudo dentro desse edital de chamamento. Então, essa é a ideia do credenciamento. São serviços públicos ou atividades que podem ser prestadas por diversas instituições sem a exclusão de uma da outra. Então, esse tema, que já era adotado na prática por diversas entidades federativas, passa a ser colocado como uma das hipóteses de contratação da lei com a participação privada. Então, o credenciamento é uma inovação. O próprio registro de preços, que já existia, ele que é parente do credenciamento, ele também é turbinado, não é? Ele é prestigiado aqui, o que permite, como nós já sabemos, que haja aquisição mais econômica, mais barata, digamos assim, através de uma licitação, de um registro anterior, de algum outro local, e que possa haver no fornecimento, ter uma possibilidade de fornecimento em outra região do Brasil. Então, tanto o credenciamento como o
registro de preço, com registro cadastral prévio, significam formas de tornar essas parcerias que eu mencionei há pouco, até me perdi esse ano de não lembrar anteriormente, como um dos pilares fundamentais dessa integração entre o setor público e o setor privado, de maneira transparente, porque a preocupação também sempre foi a integridade e a transparência que permeia todo o texto legal. E o cadastramento é, evidentemente, uma forma muito clara de transparência, porque permite a todos que queiram ingressar dentro daquela situação, desde que, obviamente, atendam às condições objetivas ali alocadas no edital de chamamento. Então, essa é a figura do cadastramento, que para várias atividades tende a ser extremamente eficaz. Perfeito. Senador, agora voltando lá à questão do contratado, né? Houve uma preocupação muito da lei, até salutar, em dar uma certa garantia ao contratado, porque, na verdade, esse problema todo que a gente tem de obras paralisadas, como o senhor já mencionou aqui, e outros problemas, se deve, muitas vezes, vamos dizer assim, uma falta de pagamento por parte da administração pública. Então, eu achei muito interessante, né, a disposição da lei que fala do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato antes mesmo do termo aditivo. Então, eu queria também que o senhor colocasse um pouco aí o que é que vocês também pensaram, né, se foi essa, se a linha de pensamento é essa mesmo, de dar um equilíbrio maior, até mesmo para que, porque, veja bem, a administração pública não interessa, vamos dizer assim, falir o contratado, né? Esse contratado, né? Há de ter mesmo esse equilíbrio econômico-financeiro, que muitas vezes a gente sabe disso, né? O senhor também já foi, inclusive, até governador de estado, né? Sabe disso, da dificuldade que às vezes tem esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é tão caro a todos e, às vezes, tão difícil, né? de ter essa linha tênue, de alcançar essa linha tênue desse equilíbrio econômico-financeiro. Bem, professor Luciana, o que nós temos aqui, de fato, é um dos pontos sempre nevrálgicos da licitação e da contratação administrativa. Nós sabemos que as condições objetivas, em razão do dinamismo da realidade econômica e dos fatos da natureza, eles não se mantêm. Nós estamos vivendo na pele, nesse momento, exatamente isso. Quem podia imaginar que viria uma pandemia? E essa pandemia veio como um arrasa-quarteirão. Claro, todo o nosso drama e a questão das dezenas de milhares de mortes, que sempre é a nossa primeira preocupação, mas também uma consequência na vida dos contratos. Aliás, fui autor do projeto de lei que estabeleceu os critérios de transição dos contratos privados, já aprovado e transformado em lei, e apresentei também um projeto irmão deste, que ainda não deu andamento, que o governo resiste um pouco, que é o que dá as regras de transição para os contratos administrativos em razão da pandemia. Exatamente em razão desse ponto nuclear que é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é o pressuposto da boa relação, da fidúcia entre as duas partes. No momento que há um chamamento público para que uma empresa seja contratada para prestar um serviço, implementar um serviço público, realizar uma obra, um fornecimento ao poder público, há ali um ajuste, uma avença de boa-fé entre duas partes, onde se estabelece o equilíbrio. Se esse equilíbrio, por diversos motivos, ele é rompido, nós temos de ter as condições do seu reequilíbrio, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes, ou do poder público ou do próprio contratado. Então, essa sempre foi uma dificuldade, que deu origem aos famosos claims. Muitos aqui são advogados, certamente, que acompanham e conhecem bem a figura dos claims. Muitos necessários. Por outro lado, infelizmente, aí também reside a maldade, porque nós sabemos que muitos desses reequilíbrios, nós tivemos desvios, infelizmente, gravíssimos, de má-fé, com dolo, criando, de fato, crimes contra a administração pública. Então, é uma área muito sensível. A legislação, nesse ponto, ela até que não teve uma grande alteração, ela tentou tornar mais explícito a necessidade desse reequilíbrio, criando os critérios. Por outro lado, tornou muito rígida a questão de ordem cronológica de pagamento, de maneira muito específica, e também deixando claro que o não pagamento pelo parte do poder público, né, exceptional deployment, reduz de 90 para 60 dias, mesmo assim eu acho muito, porque isso pode levar à quebra completa desse equilíbrio. Então, eu acredito, professor Luciano, que a própria doutrina, a jurisprudência, que vão consolidando ao longo tempo, e já tem nessa matéria um caudal imenso de decisões, vai seguir nessa mesma linha, que nós temos de procurar sempre exatamente o ponto de convergência entre os dois lados.
há uma preocupação com o contratado e, mais do que isso, como eu disse, há uma preocupação com obras inacabadas, que podem ser por decorrência do contratado ou do próprio poder público. Por isso, de fato, a questão da governança, que afeta o poder público na questão da matriz de riscos, na questão relativa ao plano de contratações, para ver se o orçamento sempre está solúvel para fazer os pagamentos, e, por outro lado, a determinação de seguro-garantia para garantir a conclusão daquelas obras. E ainda mais, uma inovação dessa lei determina, nesse caso, quando há uma quebra do equilíbrio, um problema mais grave, que as obras irregulares elas podem continuar sendo implementadas desde que a condição objetiva, isso volta mais uma vez da nossa legislação de segurança jurídica, desde que a condição objetiva justifique a sua não interrupção, porque muitas vezes uma obra parada, um serviço interrompido, cria um problema muito mais grave do que um desvio, um ilícito, um equívoco no processo licitatório de contrato. Exemplo, limpeza urbana. Ninguém pode cogitar uma cidade que fique 48 horas sem coleta de lixo. Então, qualquer vício ou mácula que exista num procedimento desse, ele tem que ser suprido por uma ação imediata do poder público na continuidade daquele contrato. Então, eu acho, concluindo, professor Luciano, que essa questão talvez seja, do ponto de vista jurídico, a questão sempre mais nevrálgica de qualquer lei de licitação, da parte de contratação, que é exatamente manter o equilíbrio econômico. Enquanto na parte de licitação, o ponto nevrálgico é a isonomia dos licitantes, que esse é o princípio fundamental. Na parte da contratação é a manutenção desse equilíbrio, e a lei dá todos, inclusive ela é muito detalhada até, vai sofrer algumas críticas, tem sofrido, que ela desceu ao nível até de regulamento, e é verdade, de alguns aspectos com relação ao desdobramento da execução contratual, exatamente para evitar que esse equilíbrio seja rompido de maneira muito violenta, mas que tem de haver, desde o início, o acompanhamento por parte do poder público. E, nesse caso, permito-me acrescer, também a figura de seguro-garantia ajudará, porque no momento que uma empresa, nas grandes obras, é claro, uma empresa de seguros conceituada vai acompanhar a execução da obra, ela também alertará ao poder público de que qualquer tipo de omissão ou de equívoco para o poder público levará a esse desequilíbrio e que o poder público será responsabilizado por isso. Então, acho que será bom para os dois lados. Perfeito, senador. Senador, eu também, uma questão que me chamou a atenção, né, tendo em vista esse novo direito administrativo, chamado direito administrativo concertado, eu vejo também que vocês tiveram a preocupação, né, de colocar na lei, a lei prevê meios alternativos de mediação de conflitos, né, como conciliação, mediação e arbitragem. Né? Então, eu queria ouvir também do senhor, né, se também esses dispositivos que estão lá expressos, né, eles vêm em linha dessa nova, vamos dizer assim, evolução do direito administrativo, nesse direito administrativo da conciliação, de que se ouça os dois lados, e desse direito administrativo dito concertado, né? Concertado com C, né? Para ficar bem claro. Claro, professor Luciana, muito bem lembrado. Para isso, nós tivemos primeiro de superar e enterrar um dogma do direito administrativo. Nós que somos, eu sou muito mais velho que o professor Luciano, evidentemente, mas que já somos um pouco antigos do direito administrativo, e aqui tem tantos jovens, nós somos do tempo, de fato, da indisponibilidade do interesse público, onde o interesse público sempre estava cavaleiro em relação ao interesse privado. Então, esses dogmas foram sofrendo uma corrosão ao longo dos anos, exatamente com o reconhecimento, em primeiro lugar, do direito dos administrados, usuários. A doutrina latino-americana, o direito administrativo da década de 40 do século passado, Meyerhoff, por exemplo, na Argentina, era um direito administrativo autoritário, que era, aliás, o perfil do direito administrativo, não por maldade, mas exatamente com o objetivo de realizar o bem comum. Isso foi diluído ao longo dos tempos. E entre essas novidades dos últimos anos, que eu aplaudo e acho fundamental, é exatamente a introdução no mundo do direito administrativo daquilo que já foi introduzido no mundo privado, que é exatamente a mediação, a arbitragem, formas de conciliação. Por quê? Porque nós sabemos que o Poder Judiciário, no caso brasileiro em especial, está afogado, está soterrado, está, de fato, sem condições de prestar a jurisdição no prazo necessário
pelo volume de processo. Aqui no Brasil é um grande, eu chamo de furor querelante, é um furor querelante, a pessoa gosta de demanda por qualquer motivo. Então, o resultado disso é que não há um resultado judicial a contento. E no caso da administração pública é muito mais grave, porque em razão dos privilégios processuais da administração, isso leva muito mais tempo. Então, o resultado é que essas ações desdobram-se em anos e até em décadas, e o serviço fica interrompido, a empresa vai à falência, a obra fica paralisada e o usuário, o administrado, o cidadão é que sofre. Então, a adoção desses métodos alternativos é imprescindível. Para isso, nós temos de quebrar uma cultura, porque a cultura que existe hoje, e eu reconheço que ela é forte e difícil de ser desbastada, é a cultura ainda da supremacia, ou seja, da indisponibilidade, que nós não podemos fazer qualquer tipo de acordo tendo por objeto o interesse público. Mas, de fato, é algo que nós não podemos deixar de combater. Então, nós combatemos com o quê? Com exemplo, com prestígio. Aliás, me permita aqui citar, há uma iniciativa do município de São Paulo, lei municipal já lá, criando o chamado Dispute Board, que é uma forma de um comitê de solução de conflitos no âmbito dos contratos, que é uma determinação do Banco Mundial, já adotada em vários países do mundo. O município de São Paulo tornou lei, já foi aplicado em alguns casos, e eu apresentei o projeto de lei nacionalizando esse projeto, está em andamento lá no Senado. A pandemia, infelizmente, atrasou tudo, porque não temos reuniões das comissões, então estamos votando mais os temas urgentes, mas se Deus quiser, nesse ano, com a volta à normalidade, nós vamos aprovar esse projeto, que é muito importante, porque é exatamente isso, especialmente no âmbito dos contratos administrativos, a criação do Dispute Boards, que permitirá extrajudicialmente a composição do conflito, porque esses famosos claims, eles vão ser resolvidos na via administrativa, porque aí um outro dado, você vê como é igual quando o avião cai, tem várias causas, né? Os problemas aqui também são diversos. O gestor honesto, o gestor probo, ele, quando é demandado por um claim, em razão de um equilíbrio que nós comentávamos anteriormente, que de fato pode ter acontecido uma quebra do equilíbrio, ele passa a ter medo no Brasil de hoje. É o famoso apagão das canetas. Ele passa a ter receio, porque se na via administrativa ele autoriza aquela recomposição, pode saber que no dia seguinte ele está com o nome do jornal sendo acusado por algum desafeto político, administrativo, até por inimizade pessoal, que ele está favorecendo aquela empresa. Então ele fala, não vou fazer. Vai à justiça, que a justiça lhe dará o conforto. Quantas e quantas vezes eu não vi isso? O conforto da decisão judicial. Só que esse conforto leva 10, 15, 20 anos. Até lá, o confortado já morreu. Então, infelizmente, nós temos de reverter esse quadro e é exatamente essa conciliação extrajudicial, medida como esse Dispute Boards e outros institutos semelhantes, é que virá a suprir essa dificuldade que nós temos hoje no Brasil. Por isso, eu tenho tanto entusiasmo por esse dispositivo e acho que ele é fundamental para as relações do direito administrativo. Vamos ter que trabalhar muito, e aqui, professor Luciano, o INA tem um papel importantíssimo, que é exatamente se esforçar para colocar na nossa cultura, na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso, vamos dizer assim, no nosso fazer diário, na nossa faina e labuta do dia a dia, essa questão da possibilidade da conciliação extrajudicial na matéria do direito administrativo e do direito público. Não tenha dúvida, senador. Vamos trabalhar por isso, né? Trabalhar juntos com isso. O senhor também é membro do Instituto Mineiro de Direito Administrativo e nós sempre contamos com a sua preciosa colaboração. Senador, eu sei que o seu tempo é curto aí, agora já chegando ao final, mas eu gostaria ainda de mais uma pergunta, se me permite, porque nós estamos com uma audiência, inclusive, no exterior. E eu queria saber do senhor se essa lei, né, o que o senhor poderia falar para aquelas compras no exterior, o que o senhor poderia estar aí ilustrando, né, para aqueles que trabalham nas embaixadas, que têm o trabalho, né, lá com compras, às vezes, né, que tem que fazer compras, tem que fazer as contratações. Então, eu gostaria que o senhor falasse uma palavrinha para esse público que está também nos prestigiando no exterior. Se o senhor tem alguma colaboração aí para poder estar ilustrando para nós. Claro, Luciana, professor Luciano, eu cumprimento, agradeço a participação daqueles brasileiros que nos acompanham no exterior, especialmente nas atividades diplomáticas, e sabendo que esse é outro pesadelo que nós vivemos. Porque, primeiro, nós temos um pesadelo no Brasil, são chamadas licitações internacionais, que têm um regimento próprio, a lei se dedica a isso,
estabelece os critérios de edital, estabelece todos os comandos necessários, mas nós sabemos que ela tem muita dificuldade, até porque a própria lei, corretamente, prevê o prestígio do produto nacional, e não podia deixar de ser. Então, com certos limites, nós temos que dar preferência ao produto nacional, e a lei é muito detalhada nesse aspecto. Agora, a sua indagação é diferente, é a aquisição de bens por aqueles que estão no exterior do nosso serviço diplomático, nas representações. Aí a coisa é mais difícil, porque, em tese, eles são obrigados a seguir a lei brasileira, seguir a lei, já que pertencem ao princípio da extraterritorialidade. Agora, aplicar a lei brasileira numa jurisdição internacional, ela é muito mais difícil, porque qual que é o pesadelo que nós temos aqui? Como que você vai fazer ali um pregão para o fornecimento de uma atividade no âmbito de uma determinada embaixada ou de um organismo internacional brasileiro no exterior, sendo que o próprio mercado local nem conhece essa realidade? Então, de fato, nesse caso, aí tem de prevalecer, na minha opinião, sempre o bom senso de uma adaptação própria da legislação brasileira, com os regramentos locais, com os costumes locais, com a viabilidade local e com a permissão, é claro, de fazer uma forma de que nós tenhamos, muitas vezes, ou a figura da dispensa, porque os valores também não são altos, são obras pequenas, serviços pequenos, ou de inexigibilidade. Mas quando a necessidade da licitação se impuser, essa convergência entre a lei brasileira e a questão local deve ser buscada com base, como eu disse, no bom senso, na orientação de que se procure cumprir os princípios da lei brasileira, mas se curvando à realidade local, porque não adianta nada você abrir um pregão num país que não tem condição nenhuma das empresas fornecer o serviço, você ficará sem, por exemplo, serviços hidráulicos de manutenção de um prédio antigo que pode ser a sede de uma embaixada. Então, é essa convergência que tem de haver. Eu confesso que não conheço casos concretos que devem ter conflitos de interpretação, casos práticos nessa seara, mas certamente o próprio Tribunal de Contas da União já deve ter desbastado assuntos parecidos nessa linha. Então, eu queria dizer que eu tenho muita compaixão daqueles que estão nessa situação, e sei que não é fácil, porque muitas vezes ficam ali nas agruras de cumprir a lei e não podem fazê-lo, tendo, em tese, a obrigação de segui-las fielmente. Claríssimo, senador. E agora, encerrando mesmo, eu prometo que a última, viu, senador? Eu sei que você está com uma reunião já pré-marcada, né? E agora, posteriormente, a nossa conversa aqui com o especialista. A última questão que chama a atenção da lei é que a própria lei fala que os artigos da parte penal, né? O artigo 98 a 108 da lei 8666, já, assim que a lei for sancionada, ela já cessa, ela já não está mais em vigor, né? Ou seja, começa a ficar em vigor já imediatamente a lei penal, a parte penal que a lei prevê. Logicamente que também se estende a lei das estatais dessa parte, né? A lei 13.303 já foi recepcionada pela lei 8.666 na parte penal e será também por essa nova lei. Então, eu queria que o senhor discorresse um pouquinho, né, porque há algumas alterações ali interessantes, e eu queria que o senhor ressaltasse aquelas que o senhor acha que é mais importante para estar falando para nós aqui. Professora Luciana, o que aconteceu na tramitação é que, de fato, o que nós temos ali é um rigor maior. Não há dúvida que é um rigor muito maior nessa legislação da parte penal. Por quê? É bom lembrar sempre que o processo legislativo ele não ocorre apartado da realidade da sociedade. Nós, legisladores, hoje eu sou senador, nós refletimos a sociedade, temos as qualidades e os defeitos da sociedade, somos todos humanos. Então, o ambiente hoje brasileiro é um ambiente de controle, de rigor, em razão de abusos e de ilegalidade, de crimes que aconteceram, especialmente com base em contratos administrativos. E, infelizmente, nós somos da área e estamos tristes por causa disso. Então, com esse objetivo, e havendo uma legislação muito dispersa em matéria penal sobre o tema de dolo em relação às licitações e aos contratos administrativos, houve a decisão de fazer ali uma consolidação, suprimir toda a legislação esparsa e consolidá-la em um novo capítulo da legislação penal consolidada, agravando-a. Existe um agravamento. Então, a característica principal é tornar as penas mais graves e os tipos penais mais claros, exatamente com o objetivo de coibir, de alertar. Se o gestor, ou se o contratado, ou qualquer terceiro queira cometer
um mal feito, um crime, uma irregularidade grave, com dolo na área do contrato administrativo, ele vai saber de modo consolidado, num só diploma legal, quão grave será a sua responsabilidade. Então, acho que esse ponto também foi positivo, porque ninguém gosta de fazer legislação punitiva. E, evidentemente, o legislador não gosta, como também eu fui governador de Estado, não gostava de ficar construindo penitenciárias. Aliás, construí muitas e fizemos até aqui a famosa PPP penitenciária, que é modelo no Brasil. Mas somos obrigados a fazê-lo porque é a realidade da sociedade. Então, essa parte penal, ela veio um pouco mais rígida, um pouco mais severa, mas também ela é mais sistemática. E ela recebeu contribuições de vários especialistas que são parlamentares na área do direito penal, o nosso próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é um grande penalista, processualista emérito, e todos eles consideraram que o texto ficou um texto redondo para ser incluído na consolidação penal e coibir esse tipo de ação, que, infelizmente, nós vimos tanto nos últimos tempos. Perfeito, senador. Gostaria agora que o senhor fizesse suas considerações finais, né? Até mesmo para poder ficar fiel aí ao seu tempo, à sua disponibilidade. Muito obrigado, professora Luciana Razio. Eu agradeço muito o convite que foi feito pelo INDA, agradeço a gentileza, cumprimento o INDA pela iniciativa. Eu tentava aqui, o que é muito difícil ao mesmo tempo, falar, responder as indagações e olhar aqui o chat, as indagações, é um olho, como se diz, um olho na faca, um olho no queijo, é dificílimo. Então, eu vi aqui várias indagações, algumas foram respondidas por outros. Peço escusas por não ter condição de digitar as respostas, porque é impossível, é inexequível fazê-lo, até porque, como estou também em trabalho remoto, estou em minha residência, e não no Senado. O Senado está fechado nesse momento, em razão da pandemia, infelizmente. Então, eu peço escusas por isso, mas, ao mesmo tempo, agradeço as diversas considerações que vi aqui, as gentilezas das posições e cumprimento a todos. O último que eu vi aqui é, de fato, a lei é muito nova, não há nenhum livro ainda sobre ela, né? Mas logo teremos muitos, tenho certeza, porque tão logo ela ser sancionada, não sabemos quais vetos nós teremos, nós vamos ter aí a sua análise pelos grandes nomes do direito administrativo. Eu certamente não vou redigir um livro sobre o tema, porque já estou afastado dessa prática, mas o INDA certamente vai promover também publicações, seminários, cursos, porque a norma nova é complexa, é inovadora, tanto que ela dá um prazo inédito no Brasil de 2 anos de coexistência com a norma anterior, exatamente para permitir uma boa adaptação entre os dois lados. Então, eu agradeço muito a gentileza colocada por todos, cumprimento ao INDA, professor Luciano, foi uma honra participar e siga nesse belo projeto de entrevistas. Muito obrigado. Senador, nós, o INDA, que agradece a sua colaboração, a sua imensa, essa aula maravilhosa que o senhor nos deu, e eu aproveito para poder agradecer a essa nossa grande audiência que tivemos, né? Professores do Brasil inteiro, muitos Professora Luciana, o seu som foi cortado. Professora Luciana, liga o microfone. Acho que é o Marcelo Paulo. Agora sim. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Então, senador, mais uma vez eu queria agradecê-lo, né, pelo seu tempo precioso que o senhor teve aqui conosco. Nos deu uma verdadeira aula do direito administrativo, como sempre, com uma maestria ímpar. O INDA não poderia ter feito um projeto melhor de inaugurar com a sua presença, né, não só pela vamos dizer assim, esse carinho que o senhor tem pelo INDA por ter sido um membro fundador, um discípulo do professor Paulo Neves, mas, sobretudo, né, esse homem público que o senhor é e que está sempre aí preocupado com as questões do direito administrativo como um todo. Eu também, senador, gostaria de agradecer a nossa grande audiência que nós tivemos aqui hoje, nessa manhã, e pode ter certeza que as perguntas que foram feitas pelo chat, eu, infelizmente, peço desculpas a todos, porque tive uma dificuldade imensa, né? Estou falando aqui pelo meu celular, né? Então não consigo acompanhar, não consigo ver mais nenhuma pessoa que está aí conosco, só mesmo o senador. Então, pedindo desculpas, mas não nos próximos, vou tentar melhorar essa parte aí, vamos dizer assim,
das mídias, né, do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Nós estamos, senador, agora tendo que adaptar a essa nova era, né, que agora se agravou muito com a Covid-19. E, enfim, então, agradecendo a todos, sei que muitos ex-alunos estão aí, muitos professores do Brasil inteiro. Tivemos, professora Anastasia, me permita chamá-la assim, que eu sei que o senador gosta muito desse título de professor, que lhe é muito caro. Tivemos uma audiência, inclusive, do exterior, né? Então, estou muito feliz, agradeço mais uma vez a todos os parceiros e já convido para a segunda live desse projeto, Conversa com Especialista, que será sobre improbidade administrativa e terá a presença, senador, do Flávio Unes e da professora Maria Tereza Fonseca Dias. A todos, muito obrigada. Mais uma vez, senador, de coração, né? Meu amigo do peito, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã e, repito, essa aula magistral que o senhor fez. E a todos podem nos seguir no INDA-MG, é só clicar, @INDA-MG, que todas essas informações estarão lá e espero vocês numa próxima. Muito obrigada a todos.